Olá, querido, graça e paz. É importante desmistificar alguma coisa com relação às três formas de governo eclesiástico, ou aos três regimes de governo eclesiástico, né? Não existe nenhum regime de governo de igreja perfeito. Todos eles estão passíveis de erros, de corrupção e de degeneração. É importante fazer esse esclarecimento. E basicamente são três, né? São três regimes de governo eclesiástico, né? O regime congregacional, o regime presbiteral e o regime episcopal. Esse regime congregacional tem as suas origens históricas no puritanismo, que é uma derivação do anglicanismo. E nesse regime, esse regime congregacional, ele é caracterizado por uma democracia participativa, né? Ou seja, os membros que se reúnem e tomam as decisões, né? Relacionadas a contratação de pastor, de líder, a mudança de pastor, de líder, a reforma de igreja, né? Eles é que cuidam também da parte administrativa. Nesse regime congregacional não existe uma hierarquização, nenhuma subordinação a um líder. As congregações são autônomas, são independentes. Entendeu? Os membros eles são santificados pela observância dos sacramentos. Nesse regime congregacional, a teologia é independente, a teologia é autônoma. Mas como todo regime de igreja não existe nenhum perfeito, todas estão passíveis de erros, o grande perigo aqui é de anarquia e libertarianismo. Nós falamos em vídeos anteriores sobre o cristianismo libertário ou libertarianismo cristão. É isso? Ou anarquismo cristão. Então, nesse regime aqui, o grande perigo é esse. Não existe uma liderança, não existe uma hierarquia. Então, o perigo é de todos os membros trilhar o caminho da anarquia e do libertarianismo. Porque são ideologias que estão tanto na esfera política quanto na esfera religiosa. E o anarquismo e o libertarianismo se contrapõem a todo tipo de governo de igreja, a todo tipo de liderança, tanto política quanto eclesiástica. E o outro regime de governo eclesiástico é o regime presbiteral. E ele tem uma certa semelhança com o congregacional, né? Porque nesse regime presbiteral, ele é caracterizado por uma democracia representativa. Ou seja, existe um grupo de presbíteros que toma as decisões. Eles é que se decidem sobre as questões eclesiásticas, eles decidem sobre todas as questões. Neste regime não existe também uma hierarquia, uma subordinação. A maioria que reúne e contrata um pregador, um pastor. E o cargo do pastor, o mandato, não é vitalício, é provisório. Olha, nesse regime, esse regime presbiteral, não existe essa coisa de... Inclusive, ele se opõe ao regime episcopal, que existe uma subordinação ao líder. Esse regime aqui, ele também tem as suas origens históricas no puritanismo. No puritanismo. Ele foi fundado por aquele reformador escocês, né? Grande reformador, John Knox. Ele impactou a Escócia, né, nos seus dias. Ele foi o líder da reforma na Escócia, né, lá no século XVI. E ele foi o fundador desse regime presbiteral. E esse regime ele se inspira um pouco no calvinismo. Então os presbíteros é que reúnem e que tomam as decisões.
Como não existe nenhum regime eclesiástico perfeito, esse regime episcopal ele tem uma tendência muito grande à oligarquia, que é um grupo de presbíteros que toma as decisões. E esse grupo ele tem uma propensão de se tornar um grupo oligárquico. E a oligarquia não é a aristocracia. A aristocracia, no ponto de vista filosófico, é o governo dos melhores. Já a oligarquia não, é governo de poucos, mas é governo daqueles que governam em benefício próprio. Então o grande risco aí desse regime presbiteral é o grupo de presbíteros se tornar um grupo oligárquico. Esse é o grande perigo. E eu vejo também um terceiro regime, né, de governo de igreja, que é o regime episcopal. Esse regime episcopal, em alguns aspectos, ele é diferente, tanto do presbiteral quanto do congregacional. Porque esse regime ele é caracterizado pela centralização do poder de decisões na mão de um líder. Na mão de um líder. Então, nesse regime, existe uma organização hierarquizada, né? Existem as instâncias de poder. E o pastor, ou o bispo, ele está no topo da hierarquia. Não existe nenhuma instância acima dele, nenhum colegiado acima dele. A sua chamada é divina, é supostamente divina. O seu discurso é inquestionável, é irrefutável. Qualquer crítica, qualquer pensamento discordante de um bispo, aí essa pessoa é taxada de libertária, de rebelde, de anarquista. Então o líder ele está no topo. Ele está no topo. Seu discurso tem que ser aceito por todos, porque ele é inspirado por Deus. É o líder que administra, ele cuida das questões administrativas. O líder é quem legisla. O líder é quem julga. O líder é quem executa. Esse regime de governo eclesiástico é muito utilizado nos dias atuais, né? O cidadão se torna presidente de uma obra, aí ele funda a obra e todo o poder de decisões é centralizado nas mãos dele. É isso? Nas mãos dele. Esse é o regime episcopal. E qual é o grande perigo deste regime? Eu diria que se todo o poder está centralizado nas mãos de um homem, não existe ninguém perfeito. É isso? Perfeição só em Jesus. Nenhum ser humano é incorruptível. Mas no caso aqui, o bispo ele está no topo. Ele é considerado incorruptível, perfeito. Entendeu? Então o grande perigo aí é dele se tornar ou um autocrata ou um déspota. Que são duas ideologias que estão tanto na esfera política quanto na esfera eclesiástica. No despotismo, o poder do líder é absolutista. Ele é inquestionável, porque o poder que ele detém é absoluto. E no regime autocrático, o líder ele exerce o poder de uma forma totalitária e ditatorial. Então nós temos aqui 3 regimes de governo de igreja. E todos 3 estão passíveis de erros. Estão passíveis de se degenerar, de se corromper.